Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Entendeu agora? Por que ele bota pra cá? Bom, vamos dar uma base. Nós vamos aqui, é uma base teórica para perceber espiritualmente, tá? Então vamos supor, quando Jesus fala assim: este não nasceu cego para pagar pecado de pais, foi para que se manifeste nele a obra de Deus, certo? Essa é a base da mística, quando olhamos para a verdade absoluta. Essa cegueira não é física. Esse tipo de coisa. Por que isso aqui é invisível para nós e está aqui? Então, se é invisível e é uma maravilha dessa, por que nós vamos nos contentar em ver alguém perfeito? E por que não está sendo visto? Então a resposta intelectual seria passada em termos de texto, é para que se manifeste a obra de Deus. Em outras palavras, isso aqui está parecendo que é assim, até que se manifeste aquilo que está sendo mesmo ali. Tá? Então, por exemplo, existir um cego visto humanamente é um conceito humano da pessoa, visto pela mente humana. Quando a mente que enxerga aquela pessoa com um problema se abre à perfeição que é invisível, tá? Ela abre mão de um conceito de imperfeição para a realidade. Quando isso é feito, sem usar a mente humana, a mente real nossa, ela contempla o universo como ele é. E as pessoas são vistas como Deus as fez. Eu não gosto muito de fazer essa coisa de Deus fez, porque dá a impressão que Deus foi fabricando pessoas, né? Isso daí não é como fala, agora por exemplo, do espelho, mas depois ele fala assim. Como? Vai dizer, né? Assim, não é aquela mesma passagem que fala agora, te vê como se fosse por um espelho. Né? Isso, exatamente. Passo a passo. Exatamente. Passagem de São Paulo, né? É isso. Estamos vendo por um espelho em enigma. É isso aí. É isso aqui. Segundo a Bíblia, Paulo chegou até essa percepção de que o mundo que Deus fez está sempre aqui, nós estamos enxergando só a imagem distorcida dele. Se nós descobrimos que essa imagem ela não é exteriorizada, isso aí eu vou gastar um tempinho para explicar essa questão, que é a base do exercício, né? Porque aí a pessoa vai descobrir que já deu muita cabeçada em problema que não existia. Que é o seguinte: só me deixando totalmente sem resposta àquela pergunta inicial, é através da autocontemplação que nós vamos falar melhor depois. É através da autocontemplação que nós tomamos posse da graça, vamos dizer assim. Tá? Nós vamos falar. Tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Nós temos uma sala. Tá? Aqui é uma janela da sala. Aqui a sala está aqui, né? E aqui seria a rua, vamos dizer assim. Então, quando eu olho para fora, onde que eu vejo a imagem da rua? Na janela. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a janela tiver com uma sujeira qualquer aqui, eu vou ver a rua com aquela sujeira junto. Se a janela for vermelha, eu vou ver a rua todinha vermelha. Então, se eu enxergar daqui para lá a rua, eu vou enxergar um conceito da rua fornecido pela janela, vamos dizer assim. Então, se
a limitação que estiver na janela, ela não passa para a rua. Certo? Não é porque eu coloquei um vidro vermelho aqui, que tudo vai ficar vermelho lá fora mesmo. Apesar de eu estar vendo tudo vermelho. Certo? Então, repetindo, a limitação que esse vidro colorido me der, ele não pode ser exteriorizado para a rua. Tá? Por isso que eu queria explicar que nesses 5 exercícios, tem essa palavra exteriorizar aí com esse sentido aqui, talvez não tenha ficado bem claro. Então, se eu trocar o vidro de vermelho para azul, olhar para a rua não sofreu alteração alguma, né? Eu estou enxergando tudo azul aqui. Certo? Onde que entra isso no nosso estudo aí? Aqui seria o universo divino que nós estamos enxergando. Para fazer uma continuação do que a gente estava falando lá. Né? O universo que nós estamos vendo, aqui, tudo isso aqui, ele está vindo para nós e bate no vidro da nossa mente. E forma a imagem que a mente me permite enxergar dele. Tá? Isso é uma ilustração, né? Tá? É uma ilustração que ela é real em termos práticos de meditação. A meditação a gente vai trabalhar com esse conceito. Darcy, eu não sei se caberia nesse assunto, por exemplo, diversas pessoas vendo a mesma paisagem. Uma fala assim, você viu que lindo o sol lá? A outra fala assim, não, eu não vi nada diferente, tá? Sabe, cada uma vai ver de um jeito. É um conceito individual, né? Um conceito individual. Exatamente. Quando a pessoa for fazer a meditação... Se ela tiver com dor, ela nem enxerga. Se ela tiver com uma dor, com um problema, ela nem enxerga o sol. Quantas vezes que a gente, por exemplo, passou por um lugar maravilhoso e não viu nada? Você não viu nada. Você pergunta, você viu aquilo lá? Não, não vi. Quer dizer, tudo por quê? Porque a sua mente condicionou aquela maravilha a um conceito assim pequeno. Conceito... Exatamente. Quando a pessoa aprender a técnica da contemplação, que a gente vai falar depois, ela vai isolar essa imagem de fora. Isolar é um modo de dizer, né? Isolar o que a gente tem à nossa frente do que nós vemos. Tá certo? É o caso da gente separar. A gente pega a imagem que se formou aqui, certo? E compara com a de fora. Vamos supor que nós víssemos isso aqui em vermelho. Quando a gente levantar a vidraça, a gente vê como é, fecha de novo. O que nós ficamos? Com os dois conceitos na mente. Do lado de fora e o nosso, da vidraça. Tá certo? Agora, de início, qual a dificuldade que tem na contemplação? É que a pessoa, ela pensa que ela não vê como é. Ela pensa que ela só tem acesso à imagem da mente. Em geral, as pessoas falam assim, eu estou vendo esse mundo aqui material, é assim mesmo. Se Deus tem um mundo perfeito dele aqui, que é espiritual, que é invisível, então eu não tenho condições de ver isso. Certo? Enquanto a pessoa estiver pensando assim, as revelações da Bíblia vão parecer profecias. Tá? Um exemplo. A hora virá e agora é, certo? Em que amarás o Senhor teu Deus em espírito e em verdade. Então a hora que virá e agora é, se a hora virá, é para aquele que está pensando que não está vendo nada agora. E agora é para aquele que já souber. Estou dizendo que tem jeito de ver agora. Certo? Quando ele enxergar esse agora, passa a ser uma revelação própria dele, ele enxerga que não existe o tempo. Por isso que eu falei que não tem necessidade nenhuma de falar que o outro lá está demorando, está devagar, certo? Nós que achamos que estamos correndo. Não existe o tempo. Nós vivemos num universo perfeito, tá? Tudo sempre perfeito agora. E tudo está coexistindo aqui, certo? A noção de tempo vem da mudança de coisas que deixam de existir para uma sequência de alterações, transformações. Se nós víssemos tudo ao mesmo tempo, a noção de tempo desapareceria. Concorda ou não?
Eu dei até um exemplo uma vez, um texto lá do filme, né? Quem pega o filme inteiro na mão, ele sabe que o filme inteiro está aqui. Para quem vai passar lá, vai ficar tempo todo lá esperando desenrolar o filme. É o mesmo filme. Aquele tempo foi uma adaptação em termos humanos de exposição daquilo. Certo? Bom. Exteriorizar. Quando nós dizemos essa palavra, essa expressão, o mundo de Deus, ele é perfeito sempre. É esse que nós estamos. As imagens que nós fazemos desse mundo, elas não podem ser exteriorizadas. Quer dizer o seguinte, que essa imagem que eu estou vendo na sala, ela não vai chegar a influenciar nada do que está sendo aí. Ela para aqui na minha mente, onde eu estou captando. Certo? É nesse ponto que o pensamento positivo começou a trabalhar. Eles descobriram que essa imagem da mente não depende do mundo lá fora. Então eu começo a colocar as coisas aqui. Sabe? Tem vários métodos que a pessoa começa a imaginar que está acontecendo uma cena aqui, né? E espera que concretizar. Eu nunca vi essas técnicas, né? Vou falar pelo menos, né? A origem do pensamento positivo foi essa descoberta. Então eu começo a aceitar aqui, em outras palavras, eu estou com as tintas na minha mão e posso pintar vidrado do jeito que eu quero. Agora, essa que é a questão que eu falei de início, que não satisfaz totalmente, porque eu continuei não vendo como é que está lá fora. Percebe a diferença? Então, quando a gente vai estudar a verdade absoluta, nós já sabemos do que a metafísica sabe. Só que nós não estamos interessados em fazer essa vidraça ficar com cores limitadas ao nosso gosto pessoal. Nós queremos saber como que é o gosto divino a respeito da vida. Certo? Como que é o reino. E o reino de Deus é luminoso, não tem nada a ver com isso daqui. Em termos visuais, né? É só luz. Por isso que nós falamos a palavra luz em todos os pontos da Bíblia, né? Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quer dizer, existe uma luz transcendental aqui que forma esse universo que nós estamos captando a imagem dele na vidraça, na mente. Tá? Como contemplar o universo real? É o nosso propósito. A técnica para fazer isso chama-se meditação ou contemplação. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso agora. Isso aqui nós estamos falando seria a teoria a respeito do assunto, né? Tem na apostila, eu deixei a apostila sobre isso. Quem tiver depois interesse, procura a gente vê a cópia. Estou só deixando uma base aqui da questão, né? Porque esses são os princípios fundamentais que Jesus tentou passar aqui e a gente pode imaginar o que fizeram com isso aí até hoje, né? A confusão que afrontaram. Né? Só para dar um exemplo prático. Se a pessoa enxerga aqui, pela vidraça, ele olha e vê uma pessoa aqui fora. E aquela pessoa é um conhecido de alcoólatra, por exemplo. Para aplicar esse princípio, a vidraça está formando a imagem do alcoólatra aqui, ó. E lá fora está o Filho de Deus, que não tem nada a ver com isso. Entendeu a aplicação real? Então, nós estamos fazendo um conceito daquele ser que Deus está fazendo surgir ali, e nós estamos atribuindo um rótulo de alcoólatra. A gente faz isso o tempo todo, né? Que é exatamente o julgamento pelas aparências. A Bíblia diz, não julgueis pelas aparências, mas segundo o julgamento justo, que seria passar por trás da vidraça, ou abrir a vidraça e chegar ao que Deus está apresentando ali. É fácil? Não é fácil. Ninguém vai mentir que é fácil. Estreita é a porta, certo? Estreita é a porta. Porém, estreito ou não, a porta é a única. Por outro lado, só tem essa para ir, né? Então vamos embarcar direto, né? Também se ficar muito difícil, então eu vou ficar com o TAI. É um controle que nós temos da nossa vida através da ciência espiritual. Certo? A pessoa pode resolver abrir mão de tudo isso que nós estamos falando aqui e viver como está vivendo sempre. Do mesmo jeito, é muito difícil daí. Só que eu já vou avisar que não vai conseguir. Porque a mesma mente que trouxe a pessoa aqui vai querer ver o fim da história. Então, por isso não precisamos ficar convencendo ninguém.
faz exercício, não precisa. A mesma mente que trouxe a pessoa aqui, né? Hoje essa mesma mente está deixando a pessoa ir lá no futebol, outra lá fazendo joguinho de baralho, né? Viajando na piscina, sei lá o quê. Porém, a mesma mente que trouxe aqui vai continuar o serviço até o fim. Certo? Então, isso é para avisar para pessoas que, por exemplo, falam assim, como é que aquela pessoa não percebe isso? Depois que a pessoa discerne um pouquinho da maravilha, ela começa a não aceitar o outro estar desinteressado. Enquanto ela estava desinteressada, está tudo bem, né? A partir do momento que ela mostrou o interesse, né? Há 2000 anos atrás, será que tinha alguém interessado nisso aqui? Jesus já estava contando essa historinha, né? O interesse vem de dentro para fora. Ou seja, não é por vontade humana que nós damos isso. Isso é uma auto-revelação divina, né? E dá início e vai até o fim. Todo mundo que está aqui deve ter notado, quem está vendo pela primeira vez, vai notar o seguinte: vai começar a acontecer de o mundo inteiro começar a refletir isso que nós estamos falando aqui agora. Vai ser encontrado o autor disso, vai num lugar aí, vai encontrar uma pessoa falando sobre aquele assunto. A coisa vai começar a se fechar, sempre voltado para o mesmo tema, exatamente por causa disso. A nossa consciência com C maiúsculo, não tem nada a ver com mente humana. Essa consciência é a vida que nós somos. Nós temos consciência de que ela existe, né? Quando ela é reconhecida como sendo Deus, tudo que está sendo visto pela janela antes vai começar a ser modificado para dar lugar à visão real da coisa.